Você sabia que somos pobres porque a produtividade do nosso país é muito baixa? Não sabia? Então continue assistindo. O coletivista, ele é muito mais destruidor e muito mais tóxico. Ó, aqui na tua bunda, seu egoísta. Os políticos fizeram você acreditar que eles são os servidores do povo. Olá, sobrinhos e sobrinhas! Tudo bem com vocês? A tia Su tava morrendo de saudade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade. Você sabia que o Brasil é um país que tem a produtividade bem baixinha e por conta disso pode explicar por que somos tão pobres? Mas assim, o que é produtividade? Produtividade é a capacidade de produzir algo com menos recurso possível. É gastar menos tempo para desenvolver mais projetos e, claro, bem feitos. Deus merda! Muro torto! Economicamente, a atividade econômica, a produtividade, elas estão interligadas. Mas assim, eu vou te dar um exemplo assim para você entender de uma maneira bem simples. Imagine uma pessoa lá da Idade da Pedra, ela precisava de um tempo, para desenvolver, trabalhar a pedra para que aquilo se transformasse num utensílio do seu dia a dia, Aquela pedra serviria para alguma coisa. Só que ele demoraria muito tempo, visto que ele não tem todos os recursos que poderiam facilitar para acelerar esse processo. Então ele produziria, esse utensílio à base da pedra, que daria tempo só para fazer para ele mesmo. Não daria para vender para os amigos que estavam em volta ou coisa desse tipo. Se ele tivesse naquela época um equipamento que poderia auxiliar para acelerar esse tempo para desenvolver esse utensílio, ele poderia produzir uma grande quantidade e assim fazer escambo ou vender, não sei. O que podemos perceber que ao longo dos anos, aumentou significativamente a quantidade de pessoas no mundo e com isso aumentou a demanda para a produção de vestimenta, alimento, Então precisou-se que aumentasse a produtividade, para que essa demanda, fosse suprida. E com isso, as empresas começaram a ter que pensar para quem que eles iam produzir aqueles produtos, a quantidade de produtos a ser produzida, como que seria produzido tudo isso. Então teve que se pensar de uma maneira para poder, suprir todas essas pessoas. Hoje nós estamos em mais de 7 bilhões, então tudo tem que ser muito bem pensado. Não tem como para desenvolver uma roupa pensar em dias para cortar, costurar. Não, tem que ser muito rápido, senão alguém vai ficar sem roupa lá na ponta. O aumento da produtividade também esteve ligado à melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Porque como que começou a produzir mais, as pessoas puderam ter acesso, visto que quanto mais produtos no mercado, maior é a chance dele baratear ali o valor dele, fazendo com que a pessoa tenha condição de adquirir. Segundo o trabalho de Arbache, lá de 2013, o crescimento da produtividade do país está associado com aumento do produto em potencial, menor volatilidade de crescimento, maior competitividade entre os países, melhora no bem-estar da população, ocorre a redução da pobreza e a competitividade das empresas. Portanto, entender tudo isso faz com que países em desenvolvimento, como o Brasil, possa melhorar a situação, para todo mundo. Segundo o The Conference Board de 2019, o Brasil se encontra lá na posição 78 no nível de produtividade. De 1980 para cá, cresceu cerca de 0,2% nesse quesito. O André Portela, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ele conta que até 1980, o Brasil, a produtividade dele era pareado com o coreano e era 2 vezes mais do que a chinesa. Só que aí parou no tempo. Agora pare! Pegue no bumbum!
E em 2011, a produtividade brasileira esteve abaixo dos países africanos. Eu fiquei pensando enquanto eu olhava essa matéria, porque a gente costuma pensar assim, governo A, governo B, direita, esquerda e bababá. mas olha, a produtividade brasileira tá parada desde 1980. É muito tempo estagnado. E assim, por que isso tá acontecendo? Por que o Brasil não consegue aumentar a sua produtividade? E eu encontrei vários fatores que podem estar levando a isso, que seria o caso da educação. Para Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai, nosso sistema de educação está atrasado em cerca de 100 anos. E com isso também está atrasado a oferta na questão de educação profissionalizante. Muitos atribuem a falta de produtividade e relaciona isso à educação. Mas segundo uma matéria do BBC, ele conta que nos últimos anos houve um aumento de tempo de pessoas que ficaram em sala de aula. Em alguns artigos eu achei 2 anos, outro a média seria 6 anos, enfim, houve um aumento significativo, né? Mais tempo as pessoas permaneceram em sala de aula. Só que isso não surtiu efeito, não fez diferença alguma na questão da produtividade. E isso leva a algumas hipóteses. E eu vou citar aqui 2 delas. Primeiro seria a qualidade da nossa educação, que segundo o Instituto Paulo Montenegro, 40% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais. E a segunda hipótese seria o que é passado nas escolas, né, e nas universidades com que o mercado de trabalho está procurando. Porque não adianta nada você se formar ali em turismo se o mercado de trabalho não esteja precisando de pessoas formadas nessa área. Então, a formação tem que bater, né, com o que o mercado precisa. Este problema é chamado de brecha de habilidade, quando não tem esse consenso aí que eu citei. Outro problema do Brasil é a questão da tecnologia e inovação. Então, o país ele pode adquirir ou produzir tecnologia. O Brasil ele consegue errar miseravelmente nos dois. Ele nem produz e nem adquire. Segundo Marcelo Moura, do INSPER, ele fala que é muito difícil você importar máquinas, né? Há uma dificuldade muito grande nisso. E geralmente isso atribui porque querem salvar o mercado nacional, ou seja, que produz essas máquinas aqui, só que acaba não produzindo. Então fica muito caro para trazer de lá de fora. É aquela velha história, proteger o mercado nacional, porque se não produz, vamos pegar lá fora, gente. Que adianta ficar dizendo, vamos proteger aqui. Não adianta, tem que ir na onde que tem. Outro problema também do Brasil está relacionado à burocracia e à infraestrutura. A burocracia, ela favorece as taxas altas, ela acaba fazendo com que ocorra muita informalidade, porque as pessoas não conseguem legalizar, né, as suas empresas. Olha a água, olha a água! É os polícia vindo atrás de eu vendendo mais, olha a água! Acaba prejudicando a competitividade das empresas, então assim, é um mal que as pessoas conseguem visualizar por conta de informalidade. E na questão de infraestrutura, estaria relacionado a apagões, o dia a dia das empresas, o deslocamento dos empregados, às vezes esses têm que ficar várias horas dentro de um ônibus ou de qualquer outro tipo de transporte, e aí, né, quando chega lá já tá esgotado e não consegue render, né, o tanto que outro poderia render. Para você ter uma ideia, um trabalhador americano produz o mesmo que 4 trabalhadores brasileiros. É uma diferença, assim, bem significativa. Oh yeah! Time is money! Outro problema também que temos no Brasil, que prejudica a produtividade, é a questão da competição externa. O Brasil está ali com algumas empresas que recebem subsídios há anos, assim como a gente ouve falar de montadoras e outras tantas, né? Essas empresas, né, elas estão ali acostumadas ao governo, vai lá, passa a mão na cabeça para não deixar elas quebrarem, né? E isso acaba prejudicando a questão da competitividade, da produtividade e tudo, enfim. Para Marcelo Moura, as empresas ficam muito acomodadas, porque é muito mais fácil ir para Brasília, chorar as pitangas,
do que pensar numa maneira de como produzir melhor, como melhorar, né, a sua produtividade e a sua competitividade. A gente vê isso mais claro no setor automobilístico, mas tem a do leite, tem um monte, né, que vai lá pro papai Estado e fala, né, olha, preciso de ajuda. e aí passa a mão na cabeça para não quebrar. Só que quebrar, às vezes, é saudável, né? A empresa, às vezes, precisa quebrar para que surjam outras. Cadê o seu grito agora? E por último, não menos importante, a questão da proteção social do trabalhador. No Brasil se protege muito o trabalhador. E assim, esses programas, eles geram cerca de 200 bilhões de reais ao ano. Só que tudo isso foi desenhado de uma maneira para que esse sistema fosse de uma maneira assim integrado, o que não está dando muito certo. Segundo a Brinq, existe uma maneira de redesenhar tudo isso para que tanto trabalhadores quanto os empregadores saiam satisfeitos de tudo isso. Dentro das empresas existem lobbies, é claro, né, cheios de boas intenções, só que com isso pode prejudicar, né, a competitividade, pode prejudicar todo um setor. Temos que entender que as pessoas que consomem os produtos, elas devem ser protegidas e não as empresas e alguns setores, entende? E para finalizar, quando eu falo da pouca produtividade do Brasil, eu não estou culpando o trabalhador. Lá fora nós percebemos, né, que ele consegue ser muito mais produtivo do que aqui no Brasil. O que nós precisamos de fato melhorar aqui é a questão de diminuir subsídios para a empresa, na minha opinião, acabar com subsídio para a empresa, facilitar a questão de importação e exportação, para que venham mais máquinas, para que as pessoas consigam trabalhar melhor, né, no seu ambiente de trabalho, melhorar a questão da educação no sentido de tentar adequar o que se aprende com o que o mercado realmente precisa. Juntando tudo isso, faria com que o Brasil melhorasse a sua competitividade, a sua produtividade e melhoraria a situação financeira de todo mundo, diminuindo assim a pobreza desse país. E hoje eu vou deixar uma frase do Paul Krugman, economista que já ganhou o Nobel. Ele fala o seguinte: a produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. E por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um grande beijo da tia Su e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!